O que eu aprendi sobre copywriting B2B com Jim Edwards. Roda a vinheta. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que ninguém se importa com você. Como assim ninguém se importa com você? A partir do momento que você vai chamar atenção num anúncio, num e-mail ou em qualquer comunicação que você vai trabalhar, você precisa ter em mente que a pessoa não vai parar tudo que ela está fazendo para te ouvir se você for falar de você. Por quê? Falando de você, você parece muito mais um interesseiro do que um interessado. Como que você vai ser interessado na pessoa? Falando sobre ela, perguntando sobre ela, trazendo insights sobre dores que elas têm. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente para estruturar uma boa copy no mercado B2B é que você precisa ser consultivo, você precisa ser interessante. Então, você sempre vai falar sobre a tua persona. Então, nunca comece uma campanha de marketing sem saber exatamente quem é a tua persona. E a tua persona não é sobre você colocar um nomezinho bonitinho lá com um cargo e é isso aí. Você precisa conseguir chegar naquela pessoa, no cargo certo, com os problemas certos, as dores certas, para daí sim você conseguir identificar o interesse dessa pessoa. Qual que é a diferença de problema e dor? O problema é aquilo que a pessoa vê no dia a dia de forma prática. A dor é aquilo que ela sente em relação ao problema. Então, quando você consegue chegar nesse nível de você identificar a dor, você também consegue implicar. Então, a dor poderia ser, por exemplo, vamos recapitular primeiro sobre o problema. O problema pode ser a geração de leads. Esse é o problema. A dor pode ser não bater a meta e se sentir incapaz. Uma vez que a gente sabe disso, como que a gente consegue implicar esse sentimento de incapacidade? A gente pode implicar isso chegando numa demissão, por exemplo, ou chegando numa linha vermelha na última linha da companhia. Então, o que a gente precisa conseguir entender é, primeiro, qual o problema, depois qual a dor, depois implicar isso. Quando eu sei isso, fica muito mais fácil de eu falar com o meu público. Mas lembre sempre que você só vai chegar a falar de você depois que você falou sobre o teu público-alvo. Esse é o jeito mais fácil de você chamar atenção e converter no mercado B2B. Outro ponto importante é sobre o bom o suficiente, que ele sempre te trava, ele nunca te leva ao excelente. Como assim? Vamos lá. Pensando do ponto de vista de copy, você vai estruturar uma página de vendas do teu produto, teu serviço, tua solução ou lá dentro do teu site. Lá você vai fazer uma chamada. Você faz essa chamada, começa a rodar a mídia paga e aquela chamada está convertendo bem. Você está conseguindo bons números e você está tendo lá um ROI de 1.5, por exemplo, no tráfego direto daquela página. Teoricamente, você já está tendo um bom retorno. Logo, a tendência é que a pessoa que chega nesse patamar, provavelmente ela já testou muitas outras coisas, ela tende a se acomodar. Quando ela se acomoda, é porque ela entende que, isso aqui já está bom o suficiente, não vou testar mais coisas. Quando você abre mão do teste, você abre mão da excelência. Pensa sempre o seguinte, você está sempre a um passo de derrubar pela metade o teu CPA. Você está sempre procurando um jeito que pode ser na tua próxima copy, no teu próximo criativo, na tua próxima comunicação. Você está sempre a um passo de derrubar pela metade o que você tem de custo. Se você derruba pela metade o teu custo e mantém o resultado, você tem o dobro de retorno. Então você sempre tem que se controlar para não ficar na zona de conforto. É muito legal validar um criativo, uma copy, uma comunicação, mas isso não pode ser o fator determinante para você parar de testar. Pelo contrário, você sempre precisa estar testando tuas copies, teus criativos, tuas campanhas. Esse é o melhor jeito para você atingir resultados excelentes. Então, seja o inimigo do bom o suficiente e busque sempre o próximo teste. Você precisa se acostumar com testar, errar e aprender. Outro ponto importante é que mesmo no mercado B2B, você precisa lidar com emoções. A gente costuma achar que no mercado B2B é muito diferente porque a gente lida com empresas. E por mais que a gente lide com processos que levam mais tempo, mais arrastados, que passam entre múltiplos times e tomam decisão só depois de muita gente participar, o que a gente precisa entender é que, no fim das contas, quem vai tomar a decisão é uma pessoa. Independente de quão seja engessado o processo, independente de quantos times vá passar aquilo, sempre serão pessoas a tomar decisões ou a discutir sobre isso. Então, de nada adianta você tentar falar com uma empresa. Você tem que falar com a pessoa que está dentro da empresa, muito relacionado também à questão de ser interessado e não interesseiro. Então, a sua comunicação, ela não precisa ser estritamente corporativa. Não, você pode ter o seu jeito de comunicar. E isso traz até o teu tom de voz, a tua comunicação, a tua personalidade de marca. Quando a gente está pensando na comunicação no mercado B2B, é muito claro que quebrar esse padrão até aumenta a taxa de conversão. Eu tenho vendedores, por exemplo, que eles são completamente fora do padrão, até demais às vezes, mas completamente fora do padrão, se comunicam como eles se comunicam com os amigos deles. E isso normalmente tem uma boa taxa de conversão, claro, desde que você siga um processo comercial coerente e que faça sentido dentro do
padrão de conversão. Mas lembre-se sempre, você fala com pessoas, você não precisa ser engessado, corporativo demais, nem nada disso. Lembre-se sempre até de expor as suas vulnerabilidades, isso gera conexão, e gerando conexão você tem uma taxa de conversão mais alta. E o último ponto que é bastante interessante aqui de forma mais prática é o que o Jim chama de conversão furtiva. O que é conversão furtiva? É você desenvolver um texto, uma comunicação mais consultiva, mais informativa e fazer uma conversão furtiva. Ou seja, você mudar totalmente o teu caminho para chegar numa conversão que você quer. Então, por exemplo, você vai fazer isso no e-mail. Você vai explicar um e-mail que você vai trazer dados do benchmarking do mercado. Você vai falar de todos os dados do benchmark como se fosse uma newsletter, vai trazer os dados que foram levantados e tal, etc. E vai mostrar que existem nesse benchmark vários pontos que podem ser ajustados se houvesse uma solução X. Então você vai falar, ó, no mercado de tecnologia a gente teve um aumento de 25% em relação a vendas e tal, etc. E no final você vai falar, a propósito, eu tenho um treinamento que te mostra como aumentar os seus resultados em vendas. Então percebe a diferença? O que eu estou fazendo aqui é, eu estou estruturando um e-mail informativo ou uma comunicação informativa e no final eu uso ou a propósito, ou falando nisso, ou qualquer outra ligação que você vai ter aqui para sair do informativo e ir para a parte de conversão. Isso é o que ele chama de conversão furtiva e pelos testes que a gente fez aqui na Rise, a gente tem excelentes resultados indo por essa linha. Lembrando sempre do que a gente chama de balanço da reciprocidade. Primeiro eu agreguei valor, trazendo boas informações. Depois eu fiz a conversão furtiva para fazer um CTA para aquilo que eu quero conversar com o meu público. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida ou já leu esse livro e tem algum insight para deixar aqui embaixo, vai ser um prazer a gente trocar uma ideia. Deixa nos comentários que a gente vai trocar uma ideia por ali. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar a tua estratégia de marketing e vendas para que no fim das contas você venda mais e tenha uma lucratividade maior também. Abraço e até o próximo vídeo.